Boa noite a todas, boa noite a todos. Em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo e da Comissão de Cultura e Eventos da nossa subseção, estou aqui, Flávio Inocêncio Freiria, da 213ª subseção da OAB de Patrocínio Paulista, para conversar um pouco com vocês a respeito da língua portuguesa como instrumento de trabalho do advogado. É um assunto extremamente importante, tão importante quanto qualquer outro da área jurídica, entretanto, ele adquire uma importância maior e faz um diferencial maior ainda na vida daqueles profissionais que se preocupam com esse assunto, porque não é o caso da maioria dos advogados, não é o caso da maioria das advogadas, que na verdade muitas vezes se preocupam em se manter atualizados com relação às novas leis, em relação aos novos códigos, isso também não pode deixar de acontecer, obviamente, mas a língua portuguesa, assim como esses novos códigos, assim como essas novas leis que saem todos os dias publicados por esse Brasil afora, a língua portuguesa também é um dos instrumentos de trabalho da advocacia. Sem dúvida alguma, isso é importante frisar desde o início, porque quem nunca, na elaboração de uma petição ou na hora de uma sustentação oral perante um tribunal, quem nunca teve alguma dúvida com relação à escrita ou à fala de um determinado de uma determinada expressão, de um determinado assunto, não é? Por isso mesmo, essa disciplina adquire uma importância cada vez maior e, infelizmente, um diferencial, o que não deveria ser. Deveria ser um pré-requisito, mas acaba sendo um diferencial, que é o domínio do vernáculo, ou seja, a compreensão integral dessa língua portuguesa, que é o instrumento pelo qual, através do qual nós conseguimos escrever melhor e falar melhor e até entender melhor o que lemos por aí, não é? Não é uma obrigação exclusiva do advogado, todos os atores jurídicos precisam desse recurso, mas a advocacia, sem dúvida alguma, também precisa lidar com o mercado de trabalho extremamente concorrido, e esse acaba sendo um ponto fundamental na formação de qualquer profissional, especialmente do advogado, que lida diariamente com elaboração de peças, com a manifestação em processos e principalmente com a interpretação de sentenças, acórdãos, decisões dos tribunais, precisam se manifestar sobre cotas ministeriais e claro que o domínio da língua portuguesa acaba sendo um ajudante fundamental nesse processo, não é? A língua portuguesa como instrumento de trabalho do advogado adquire uma importância grande e isso é reconhecido por todos nós, sem dúvida alguma. Para exemplificar isso que eu estou dizendo aqui para vocês, para dar um exemplo, eu vou ler rapidamente para vocês um trecho de uma reportagem que saiu no portal Jus Brasil e que reflete muito bem essa necessidade. Veja bem, durante o julgamento de um recurso, ao se deparar com vários erros de língua portuguesa, a desembargadora Cirlei Abreu Biondi, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não se omitiu. Abre aspas. Insta a ser salientado que os advogados que assinaram as contrarrazões necessitam com urgência adquirir livros de português, de modo a evitar as expressões que podem ser consideradas como injuriosas ao vernáculo. Fecha aspas. Já pensou, você, como profissional, receber uma publicação dessa no Diário de Justiça eletrônico? Já pensou que esse despacho poderá ser lido por outros colegas, pelo seu próprio cliente, e essa bronca pública da desembargadora poderia muitas vezes soar como até uma ferida às prerrogativas da advocacia, mas será que ela exagerou? Vejamos o que acontece. A peça continha erros claros de ortografia, como em face de, face com dois S's, por exemplo, o autor ingressou com a ação em face do réu, e aí face estava escrito com dois S's,
Outra expressão da petição era não assiste razão, e esse assiste estava escrito com C, não assiste razão, todos sabemos que assiste é com dois S's, né? Outra expressão, doutros julgadores, possivelmente aí o nobre Causídico misturou doutos com outros, criando a palavra doutros em nome da economia processual. E cliteriosamente adquire até uma conotação quase que sexual, não é? Mas independentemente disso, parece que a nossa desembargadora tinha razão. Erros devidamente sinalizados e corrigidos pela magistrada. Repito, a fonte dessa informação é o site www.jusbrasil.com.br. Agora, se a língua portuguesa é um instrumento de trabalho do advogado, certamente essa desembargadora não conseguiu prestar muita atenção na causa de pedir, não conseguiu prestar muita atenção no mérito da discussão do processo, porque a sua atenção se voltou quase que exclusivamente para os erros de língua portuguesa cometidos por seus autores. Sem dúvida, isso é um ponto negativo na hora do exercício da advocacia. Os erros, não só os erros graves como esses, mas erros que eventualmente passam quase que despercebidos, podem chamar a atenção do leitor, no caso o intérprete, o juiz, que tendo a sua atenção voltada para o erro, pode eventualmente não ver com tanta atenção assim aquele seu pedido todo especial que você fez na petição. Ponto para a parte contrária. Por isso, é importante que nos mantenhamos não só conhecedores da língua portuguesa, mas também atualizados. Nós tivemos em 2009 um acordo ortográfico entrando em vigor no Brasil. Um acordo ortográfico porque ele foi aprovado internacionalmente por países considerados lusófonos, que são países falantes de língua portuguesa, entre os quais Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, Brasil e Portugal. Esses 8 países que oficialmente falam a língua portuguesa se reuniram e decidiram, liderados pelo Brasil, decidiram fazer um acordo com relação a algumas mudanças que a ortografia, segundo eles, estava precisando. Este acordo ele foi vigente no nosso país, passou a ser vigente a partir de um decreto assinado no dia 29 de setembro de 2008 e que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2009, prevendo aí uma fase de transição até 31 de dezembro de 2015, ou seja, durante esse período de transição, as duas ortografias eram tidas como corretas, porém, a partir do dia 1º de janeiro de 2016, apenas as novas regras passaram a vigorar. Significa dizer que, desde 1º de janeiro de 2016, eu não posso mais acentuar a palavra ideia. Quando eu for escrever na minha petição polo norte, ou polo ativo, ou polo passivo, melhor dizendo, eu não vou poder acentuar a palavra polo, porque essas duas palavrinhas perderam acento, tanto polo quanto ideia, de acordo com as novas regras da ortografia. Chamo de novas porque são as últimas, mas já tem aí 11 anos de vigência e nós não podemos, claro, alegar ignorância para cometer alguns erros que acontecem. Essa mudança, esse acordo ortográfico, como eu disse inicialmente, ele foi liderado pelo Brasil, por isso Portugal não o aceitou com tanta tranquilidade, mesmo porque é um acordo que impõe a Portugal uma mudança de 1,6% do seu vocabulário, e no Brasil essa mudança não ultrapassava 0,45% do vocabulário. Mas em todo caso, o Brasil fez com que essa mudança acontecesse. Em território nacional ela está em pleno vigor. Só que vale ressaltar que essas mudanças são estritamente ortográficas, ou seja, traduzindo, mudou-se o jeito de escrever algumas palavras, mas não se mudou o jeito de falar. Houve duas principais alterações. Uma com relação ao hífen
e outra com relação aos acentos, hífen e acento principalmente. Mas eu repito, mudança no jeito de escrever, não mudança no jeito de falar. Afinal, se trata de um acordo ortográfico e não de um acordo fonológico. Por exemplo, eu repito um caso que eu disse agora há pouco. A palavra ideia perdeu o acento agudo, mas nem por isso vai ser lida como ideia. A leitura continua sendo ideia, tá? Então essa é uma questão importante de se falar no início. E quais foram essas mudanças? Por que nós vamos falar sobre isso mais de 11 anos depois de que elas entraram em vigor no nosso país? Porque ainda encontramos muitos dos nossos colegas tendo alguma dificuldade na hora de identificar tais mudanças e escrever corretamente as suas petições. E por isso a atenção deve se voltar para tais mudanças. Senão, vejamos. Uma mudança teórica importante, mas que na prática não fez grande estardalhaço, foi a inclusão de 3 letras no nosso alfabeto oficial, que antes tinha 23 letras e agora passou a ter 26 letras. Por quê? Foram incluídas oficialmente 3 letras de origem anglo-saxônica, 3 letras de origem inglesa, que são K, W e Y. Essas 3 letras não possuem origem portuguesa, por isso não faziam parte do alfabeto português, mas passaram a ser utilizadas com muita frequência no Brasil, principalmente após a nossa independência política em 1822, com a vinda dos ingleses interessados no nosso mercado fornecedor, no nosso mercado consumidor, a vinda de muitos ingleses para cá e a trazida da sua cultura, e faz parte da cultura de um país o seu idioma. Então as letras K, W e Y passaram em 2009 a fazer parte oficialmente do nosso alfabeto. Porém, na prática, antes das mudanças, elas só poderiam ser usadas em nomes próprios estrangeiros, abreviaturas e símbolos internacionais e estrangeirismos. E depois da inclusão dessas 3 letras no nosso alfabeto, elas continuam só podendo ser usadas em nomes próprios estrangeiros, abreviaturas e símbolos internacionais e estrangeirismos. Nomes próprios estrangeiros, como é o caso de Karen, Washington, Wagner, Michael. Abreviaturas e símbolos internacionais, como é o caso dos elementos da tabela periódica, como o K, que representa o potássio, o Y, que representa o ítrio, também as abreviaturas de unidades de medida, como quilômetro, que é o K e o M, quilograma, que é o K e o G, watt, ou watt, pronúncia de energia elétrica, também com W, então abreviaturas e símbolos internacionais, nomes próprios de origem estrangeira e, por fim, estrangeirismos. Estrangeirismos são palavras estrangeiras que não foram aportuguesadas. Palavras que vieram do estrangeiro e ficaram aqui exatamente como vieram. É o caso de show, delivery, know-how, software, entre várias outras. E nesses 3 casos nós podemos usar K, W e Y. Pois bem, outra mudança também significativa foi a abolição do trema. Muita gente já não vinha usando o trema há muito tempo, mas cometia erro quando o fazia. Agora o trema foi abolido, só que eu chamo a sua atenção para 2 exceções. Mas antes de falar sobre as exceções, só para te lembrar, o que é trema são aqueles 2 pontinhos em cima da letra U, quando o U é pronunciado fraco, antes dele tem um G ou um Q e depois um E ou um I. Era o caso, por exemplo, de tranquilo, consequência, né? Você colocava o trema em cima do U, para indicar que ele era pronunciado de forma fraca. Com a abolição do trema, tranquilo e consequência perderam o trema. Mas o trema permanece em nomes próprios e nos seus derivados. Por exemplo, Miller. Miller
é um nome de origem estrangeira, muitos dizem que é de origem austríaca, outros de origem alemã, outros até de origem inglesa. Miller tem trema. A pronúncia nem é essa exatamente, né? Mas tem trema. Miller não perderá. Quem se chama Miller não perderá o trema no seu nome, porque as novas regras da ortografia não têm o poder de fazer a retificação do registro civil da pessoa. Miller com trema antes das mudanças, continuam com trema depois das mudanças. E quando eu falo dos nomes próprios e dos seus derivados, eu dou um exemplo. Existe um santo bastante conhecido na Igreja Católica que é São Francisco. E tem padres que são devotos de São Francisco. São chamados de padres franciscanos. Suponhamos que exista São Miller. Os padres devotos de São Miller, por analogia, serão padres millerianos. Embora milleriano não seja nome próprio, é derivado de um nome próprio, portanto, mantém o trema derivado da palavra que representa o nome da pessoa. Então, Miller e milleriano são exemplos aí de tremas que permaneceram, que não foram abolidos, portanto. Outra mudança significativa. Nos ditongos orais abertos tônicos. Nossa senhora, hein? Ei, oi e el. Ei, oi e el. Eles tinham acento agudo sempre, onde quer que viessem na palavra. O acordo ortográfico dificultou um pouquinho o uso desses ditongos. Ditongo é quando você tem o encontro de duas vogais, sendo uma mais forte que a outra. O que isso quer dizer? Que criamos três regrinhas a partir de uma só. A regra antiga dizia que el, ei e oi eram acentuados sempre. De acordo com as novas regras, el continua acentuado sempre. Por isso, céu e réu permanecem com acento. No caso de ei e oi, o acento só continua se a palavra for oxítona, ou seja, a sílaba mais forte for a última, ou se ela for monossílaba tônica, ou seja, tiver uma sílaba só. Por isso que pastéis, hotéis, corrói, dói, destrói, continuam acentuados. Porque se a palavra for paroxítona, ou seja, a sílaba tônica, a mais forte, for a penúltima, o encontro ei e oi acontecerem no meio da palavra, essas palavras perdem o acento. É o caso de ideia, que perdeu o acento. Na mesma linha, colmeia, plateia, assembleia, prosopopeia, que é uma personificação, joia, jiboia, asteroide, são exemplos também de palavras que perderam acento de acordo com essa mudança bastante significativa. Outra mudança bastante significativa foi a supressão de vários acentos diferenciais. O que são acentos diferenciais? São acentos que existem para diferenciar uma palavra da outra. E se é necessário um acento para diferenciar, pense comigo. É porque essas palavras são iguais. É o caso, ou melhor, era o caso, da palavra para. Para preposição não tinha acento. Para verbo tinha acento. Exemplo: ela para o carro sempre ali. Para indicar este para que era um verbo, era necessário colocar um acento aí. E quando eu usasse a preposição, eu estudei para passar na prova, este para não teria acento. O para do verbo seria um acento diferencial, esse acento deixou de existir. Isso pode trazer alguns problemas. Exemplo, um jornal de grande circulação nacional, próximo da época em que as mudanças começaram a entrar em vigor, escreveu uma manchete dizendo: Obama para Congresso. Não se sabia se o presidente dos Estados Unidos daquela época foi para o Congresso ou parou o Congresso. Então isso ficaria a cargo de interpretação da notícia. Outro exemplo, a palavra pera, fruta, perdeu o acento também diferencial, assim como já mencionei a palavra polo, de polo ativo, polo passivo, também perdeu o acento diferencial.
Falando em perda, né, nós temos também algumas palavras que perderam o hífen. É o caso de palavras que são ligadas por um elemento que faz a ligação entre elas. Palavras que têm o elemento de ligação, em regra, perderam o hífen. É o caso de cana-de-açúcar. Tinha hífen, não tem mais. Porque tem o elemento de ligação de cana-de-açúcar, não tem mais hífen. Na mesma esteira, pé de moleque. Perdeu o hífen. Copo de leite perdeu o hífen. O que pode gerar também alguma confusão, porque se eu disser que eu dei um copo de leite para minha namorada, antes das mudanças eu poderia utilizar hífen para dizer que eu dei uma flor para ela. Mas se eu quisesse dizer que eu dei um copo com leite dentro, eu utilizaria a expressão sem hífen. Agora, com a abolição desse hífen, eu não sei se eu dei um copo com leite dentro ou se eu dei uma flor para minha namorada. Então vai depender também de interpretação. Mão de obra, mais um exemplo. Outro exemplo bastante usado nas nossas petições é dia a dia. Também tinha hífen, não tem mais. Existem exceções, como a queima-roupa, água de colônia e cor-de-rosa, exceções expressamente previstas nas normativas do acordo ortográfico. E já que estamos falando em hífen, esse sinalzinho que dá trabalho. Hífen também, o uso do hífen também sofreu alterações. Em alguns casos o hífen apareceu, em outros ele desapareceu. Por exemplo, em uma palavra, senhoras e senhores, que tem um prefixo terminado com vogal, e a palavra seguinte começa com outra vogal, o hífen desapareceu e as duas, o prefixo e a palavra, se juntam formando uma só. É o caso de autoescola, que tinha hífen e não tem mais. Formando uma palavra só, autoescola, tudo junto. É o mesmo caso de infraestrutura. O prefixo termina com a, infra, estrutura, a palavra começa com e, são vogais diferentes, retira-se o hífen e juntam-se as palavras. Infraestrutura, assim como autoescola, formando uma palavrinha só. Agora, se as vogais forem a mesma vogal com que o prefixo termina é a mesma vogal com que se inicia a palavra seguinte, aí é necessário colocar um hífen para separá-las. Sempre foi o caso de micro, hífen, ônibus, que já era com hífen antes e continua com hífen agora, porque a vogal é a mesma. Mas passou a ser o caso também de micro-ondas, que era junto e agora é separado por hífen. Micro, hífen, ondas. Anti, hífen, inflamatório. I, duas vogais iguais separadas por hífen. Essa regra, porém, não se aplica a dois prefixos. Co, que significa junto, e re, que significa de novo. É por isso que cooperação, coordenação não passam a ser escritos com hífen, continuam assim como eram, juntas. É o mesmo caso de reeleição. Pela regrinha, são duas vogais iguais, deveria colocar um hífen aí, mas é uma exceção. Reeleição continua tudo junto. Aliás, o prefixo co perdeu o hífen em todos os casos. Todos os casos. Então, copiloto, que era separado por hífen, agora é junto. Coautor, coautoria. Até essa palavra começar com H, o hífen desapareceu, né? Então H tem que desaparecer também. É o caso de co-herdeiro, por exemplo, no processo de inventário, em que tem vários herdeiros, um é co-herdeiro do outro, né? Agora, se o prefixo terminar com vogal e a palavra seguinte começar com R ou S, eu preciso dobrar essa vogal. Desculpa, eu preciso dobrar o R e o S, melhor dizendo. É o caso de corréu,
corréu com 2 R's. É o caso de contrarrazões, também com 2 R's. É o caso de mini saia, que agora é escrito com 2 S's. É o caso de para-raio, com 2 R's também. Então fique de olho nisso. São mudanças que mexeram menos de 1% no vocabulário oficial da língua portuguesa. Menos de 1%. Mas o fato de ter uma mudança já nos deixa inseguros com relação ao uso de algumas palavras. Mas independentemente das novas regras da ortografia, um uso bastante corriqueiramente errado que nós temos percebido é o uso do pronome de tratamento e da sua respectiva concordância. Existem vários pronomes de tratamento utilizados na língua portuguesa. O que nós mais usamos na nossa atividade é Vossa Excelência, embora existam outros: Vossa Senhoria, Vossa Alteza, Vossa Majestade, Você. Mas vamos utilizar o exemplo de Vossa Excelência. É muito comum no final de um ofício ou numa petição a gente escrever ou ler o seguinte: Considerando que a presença de Vossa Excelência será muito importante para o evento, aguardamos vossa confirmação. Será que isso está certo? A regra diz que a concordância em relação ao pronome de tratamento sempre se fará na terceira pessoa, nunca na segunda. Então, tanto a concordância verbal quanto nominal devem ser feitas na terceira pessoa e não na segunda. Vossa Excelência virá à reunião ou Vossa Excelência vireis à reunião? O certo é terceira pessoa. Vossa Excelência virá à reunião. Se vier, traga vossa filha ou traga sua filha. O certo é, se vier, traga sua filha. Voltando ao exemplo anterior, a presença de Vossa Excelência será uma honra e por isso aguardamos a vossa confirmação. Está errado, aguardamos a sua confirmação. Afinal, a concordância do pronome de tratamento sempre se fará em terceira pessoa. Embora eu tenha falado muito sobre as novas regras, essa regra não mudou, já era assim, continua assim, de acordo com as novas regras. Na prática, quer uma dica? Vai fazer a concordância com o pronome de tratamento, qualquer que seja ele? Use o pronome de tratamento mais corriqueiro que você sabe. Isso, exatamente, você. E substitua Vossa Excelência, Vossa Alteza, Vossa Magnificência, Vossa Senhoria por você. E faça concordância com você. Estou em dúvida? Substituo por você. Vossa Excelência virá ou vireis à reunião? Não sei. Substitua Vossa Excelência por você. Como ficaria? Você virá à reunião? Então, da mesma forma, Vossa Excelência virá à reunião? Se vier, traga vossa filha ou traga sua filha. Oh, meu Deus, estou em dúvida. Troque por você. Se vier, traga sua filha. Então, se vier, traga vossa filha, não é correto. Cuidado com esse uso do pronome pessoal de tratamento, porque realmente ele pode fazer algumas vítimas. Para nós caminharmos para o final do nosso trabalho e que possamos tirar mais algumas dúvidas, existe também uma questão na língua portuguesa, que é o uso das palavras parônimas. Palavras parecidas, mas com significados diferentes. E às vezes a gente vê isso acontecendo. O advogado não pode se dar ao luxo de confundir mandado com mandato, por exemplo. De tanto falarem na nossa cabeça, mesmo que a gente não tivesse dúvida, isso acaba sendo dúvida de vez em quando. Lembre-se que mandado vem de mandar. Então o juiz expede mandado de prisão, mandado de penhora, mandado de busca e apreensão, porque o juiz manda através dos seus mandados. Mandado é uma ordem judicial ou administrativa. Mandato, porém, é o período de cumprimento de um cargo eletivo. Por exemplo, o presidente da República tem um mandato de 4 anos. Mandato também pode significar
procuração. Então, fica bem esclarecida essa dúvida. Outra dúvida que realmente acontece de vez em quando é a diferença entre caçar com C cedilha e caçar com dois S's. Também já vi isso recentemente. Caçar com C cedilha é apanhar aves ou animais. O homem caçou a onça pintada e por isso foi preso. Caçou com C cedilha. Ele teve a sua CNH caçada. Esse caçada é com dois S's, porque caçar com dois S's significa anular, fazer perder o valor. Como ele teve a CNH sem valor a partir de então, ele teve a CNH caçada. Enfim, eu selecionei apenas alguns assuntos para trabalhar nesta nossa conversa, mas muitas outras coisas podem acontecer. Espero que assim que terminar esta pandemia, assim que tudo isso passar, nós possamos estar juntos presencialmente novamente nas subseções, levando este assunto que é a língua portuguesa como instrumento de trabalho do advogado e principalmente que nós possamos voltar a estar juntos fisicamente para aprendermos um pouco mais sobre esse assunto. Um agradecimento muito especial ao Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, nosso querido presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, e também ao Dr. Alexandre Luiz Mendonça Rolo, responsável pela Comissão de Cultura e Eventos, sem os quais esse trabalho magnífico que está sendo prestado à advocacia não poderia ser realizado. Obrigado a todos, principalmente a você que está aí assistindo, teve a paciência de me acompanhar durante esse tempo. Obrigado a você e até uma próxima oportunidade. Abraço.